primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conseguiu uma importante vitória em seus controversos planos para reformar o judiciário local. No parlamento, conseguiu aprovar uma lei que impede que a Suprema Corte vete ações consideradas não razoáveis do governo. Os parlamentares aprovaram as medidas por 64 votos a 0. É que, revoltada com o parlamento mais conservador da história de Israel, a oposição boicotou a votação final. Com as mudanças, que são só a primeira parte da reforma do judiciário, vai ser mais difícil para os juízes anularem decisões do governo. O projeto foi recebido com protestos nas ruas e greves em setores cruciais, como na saúde. Uma parcela considerável de reservistas das Forças Armadas também sinaliza que vai cruzar os braços se a reforma continuar na pauta. Apesar da pressão da sociedade, Netanyahu não dá sinais de que vai mudar de rumo. E em breve devem ser pautadas novas medidas igualmente centradas na Suprema Corte. Uma delas muda a forma como os juízes são escolhidos, e a outra amplia a capacidade do legislativo de derrubar decisões do tribunal. O Ao Ponto de hoje fala sobre a crise política e social em Israel e quais podem ser os efeitos a médio e longo prazo no país. Nosso convidado hoje é Guga Chakra, colunista do Globo e que também discute o recente aumento da violência nos territórios palestinos. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 26 de julho de 2023 começa agora. Vem com a gente! Guga Chakra, mais uma vez um prazer enorme recebê-lo aqui no Ao Ponto. E a gente falou hoje de Israel, que foi tema de vários episódios nas últimas semanas. Mesmo com toda aquela pressão que a gente viu e falou das ruas, setores importantes da sociedade, Benjamin Netanyahu aprovou na segunda-feira um dos pilares da reforma judicial que trata do chamado princípio da razoabilidade. Antes da gente entrar nessa análise do que está acontecendo no país, o que é essa medida que foi derrubada que na prática agora os poderes da Suprema Corte estão limitados? Olha, na prática é o seguinte, Israel, pega um país como o Brasil ou os Estados Unidos, são países com regimes presidencialistas, com uma clara divisão entre o poder executivo, né, que é o presidente, o poder legislativo, que é o Congresso, e o poder judiciário, no caso dos países, a Suprema Corte. Em Israel é diferente no seguinte sentido, por ser parlamentarismo, o poder executivo e o legislativo são o mesmo, porque o primeiro-ministro em Israel necessita de maioria para poder governar, não há espaço para um governo de minoria no sistema político israelense. Então, automaticamente, você tem dois poderes. Para balancear, naturalmente, você tem a Suprema Corte. E a Suprema Corte, em Israel especificamente, mas em outros países, ela é uma Suprema Corte muito ativista em Israel, que muitas vezes visa evitar legislações ou políticas que possam colocar em risco a democracia em Israel ou as leis básicas israelenses, que seriam como se fosse a Constituição, e até ações que seriam vistas como controversas, por exemplo, a anexação da Cisjordânia sem a concessão de cidadania para os cidadãos palestinos, assim, esse tipo de medida. Então, aí a Suprema Corte busca agir em Israel. O que é essa lei aprovada pelo Knesset, que é o parlamento israelense? Basicamente, elimina a possibilidade da Suprema Corte interferir na legislação israelense. Então, o poder executivo fica supremo. Afinal, ele já controla o executivo e o legislativo, naturalmente o primeiro-ministro, e a Suprema Corte não pode fazer nada contra ele. Então, essa que é a grande polêmica. O poder se concentraria muito, passa a se concentrar muito nas mãos de quem estiver no poder, no caso, o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E essa não foi a última, né? Tem mais coisa no pacote da reforma do Netanyahu, né? Tem uma série de medidas dentro do pacote do Netanyahu, que visa, acima de tudo, enfraquecer a Suprema Corte e também deixar o país cada vez mais religioso. Um dos partidos da coalizão,
a United Torah Judaism seria em inglês, que seria o judaísmo da Torá unido, algo assim, que é um partido ultra-ortodoxo, Ashkenazi, né, formado por judeus de origem europeia, os de origem Mizrahi, né, do Oriente, eles também integram a coalizão. Eles estão defendendo que os Haredim, né, os judeus ultra-ortodoxos, não precisem fazer exército. Essa é uma polêmica muito grande em Israel. Eles querem transformar isso em lei, porque segundo eles precisam estudar a Torá e eles não teriam tempo para fazer o exército. Você deve imaginar o quão controverso é isso, né? Se você tem um filho de 18 anos, se você tem 18 anos, você ter que servir 3 anos nas Forças Armadas, quer dizer, boa parte da tua juventude, enquanto o outro não precisa. E isso para ficar em um exemplo. Hoje também está uma polêmica de uma lei que visa proteger o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de processos, enfim, são leis que fortalecem, acima de tudo, essa coalizão, que a gente vai falar daqui a pouco, extremista que está no poder em Israel, e o premier Benjamin Netanyahu. A Justiça de Israel retomou o julgamento de Benjamin Netanyahu, que responde a 3 processos. Fora do tribunal, dezenas de manifestantes protestaram contra o primeiro-ministro. O julgamento, iniciado em maio passado, foi suspenso por causa da pandemia. Hoje, Netanyahu se declarou inocente das acusações de suborno, fraude e quebra de confiança. Olha, o Guga, antes da gente entrar nessa parte política, é quase impossível a gente não pensar que boa parte dessa reforma, você citou a lei que impede que o primeiro-ministro no cargo seja visado por processos judiciais. Fica difícil não associar essa reforma judicial aos problemas dele com a justiça. Ele é réu em casos de corrupção e que podem até levá-lo à cadeia. Teve gente até que sugeriu que essa candidatura dele a primeiro-ministro no passado seria uma forma de se safar na justiça. A gente tem que primeiro entender quem que é essa figura, né? O Benjamin Netanyahu. Ele é uma figura histórica em Israel, a família dele, o pai dele é um historiador muito conhecido, o irmão dele foi o herói do resgate de um avião que foi sequestrado por terroristas, o episódio de Entebbe, o irmão dele foi do comando e conseguiu salvar todos os reféns, mas ele acabou morrendo na operação. Netanyahu estudou nos Estados Unidos, no MIT, trabalhou um tempo em Boston, foi desde aquela época, ele é muito conhecido por ser um defensor de Israel, especialmente nos Estados Unidos. Ele tem um inglês impecável, sem sotaque, ele foi embaixador de Israel na ONU ainda muito jovem, foi primeiro-ministro de Israel nos anos 90, a primeira vez que ele foi primeiro-ministro pelo Likud, que é o partido de direita tradicional, partido conservador, né, tradicional lá de Israel. Depois ele acabou ficando um pouco de escanteio, porque o Ariel Sharon passou a dominar o Likud, então ele ficou em segundo plano, mas o Sharon rompeu com o Likud, ele voltou à liderança do partido, se tornou um líder da oposição e voltou ao poder em 2009, ficou no poder até 2021, aí teve um hiato de 1 ano e pouco, mais ou menos, e retornou no ano passado ao poder. E o Netanyahu é investigado em uma série de casos, escândalos de corrupção lá em Israel. Ele é investigado? Não, ele já foi denunciado, ele é réu, né? Literalmente réu nesses casos. E ele quis voltar ao poder de qualquer jeito para conseguir se proteger. E ao voltar ao poder, claro, ele fez essa coalizão ultra-extremista, mas acima de tudo para se proteger. O Netanyahu, ele pessoalmente, em questões religiosas, por exemplo, ele é relativamente um social liberal, que se diria nos Estados Unidos. Ele é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, assim, a bandeira dele nunca foi ultraconservadora nessas questões, mas ele se aliou a ultra-radicais, a gente vai falar daqui a pouco, justamente que ele quer se proteger na justiça. A grande questão para o Netanyahu é se perpetuar no poder e se livrar
desses casos onde há enormes evidências de corrupção por parte dele. A gente não pode falar dessa coalizão sem mencionar algumas figuras extremamente controversas, como Itamar Ben-Gvir, que você aqui no Ao Ponto até já sinalizou que seria uma das 10 pessoas mais radicais de Israel. Ele é um conhecido extremista com ligações com grupos considerados terroristas por outros países. Pelo ritmo que as coisas estão caminhando, a gente pode esperar outros retrocessos em uma sociedade democrática como é Israel hoje? Voltando só a falar desse pessoal da coalizão, quer dizer, o Netanyahu, o Likud é de direita, faz parte da coalizão, mas é uma aliança com partidos Haredim, ultra-religiosos, né? O Shas e o United Torah Judaism, e daí com países de colonos israelenses, colonos religiosos ultranacionalistas. E aí que entram essas figuras do Itamar Ben-Gvir e o Smotrich. O Smotrich, ele diz que é homofóbico. Sobre o cara falar que é homofóbico já diz muito, né? Porque muitos homofóbicos, né, pelo menos tentam dizer que não são. Ele diz que e ele faz paradas em Tel Aviv em defesa da homofobia. Claro, quando tem aquelas paradas, a gente sabe que Tel Aviv é uma cidade com uma cultura bem favorável à comunidade LGBTQ+, com grandes paradas, a comunidade gay é muito forte. Em Tel Aviv ele vai lá e faz a parada da homofobia. E o Itamar Ben-Gvir, que é mais controverso ainda, se isso é possível, que é aquela figura, ele não pôde fazer exército por ser considerado radical e ligado a grupos terroristas. Ele foi lá e arrancou o emblema do carro do então primeiro-ministro Yitzhak Rabin e falou: a gente chegou até teu carro, a gente vai chegar até você. E uma figura próxima a ele, Galamir, dias depois matou o Rabin, matou o primeiro-ministro de Israel, quer dizer, só para ter uma dimensão do que foi. Ele tem um pôster no quarto, na sala da casa dele, ele tirou no ano passado, mas até o ano passado ele tinha um pôster na casa dele do Baruch Goldstein, que é um terrorista israelense que matou 29 palestinos que rezavam em uma mesquita em Hebron. Ele também trabalhou pro bono para colonos israelenses, para extremistas israelenses que queimaram um bebê palestino, queimaram o bebê que acabou morrendo, e ele foi trabalhar pro bono para defender esses terroristas. Então dá para ter uma ideia do radicalismo dele. Então, os colonos e os religiosos têm muita força nesse governo. Netanyahu depende deles. E, naturalmente, eles querem levar uma agenda. No caso dos colonos, eles querem expansão dos assentamentos, se possível, anexação da Cisjordânia. Naturalmente, eles não querem concessão de cidadania aos palestinos que ali vivem. Por eles, o Netanyahu nunca levaria isso adiante, mas por eles até defenderiam a expulsão dos palestinos, ou remoção dos palestinos para a Jordânia ou para outro lugar. Eles não conseguiram fazer isso, a comunidade internacional não aceitaria. Insisto, o Netanyahu tampouco aceitaria chegar nesse patamar, mas eles vão querer ali, pelo menos na questão de expandir mais os assentamentos, especialmente os assentamentos já existentes, eles vão querer seguir nessa linha. Os ultra-religiosos, claro, com leis cada vez mais religiosas em Israel, que naturalmente colocam em risco os direitos da comunidade LGBTQ e também os direitos das mulheres. O Netanyahu depende deles, e como eu disse, ele pessoalmente não tem essa agenda, mas para se salvar dos escândalos de corrupção e para se perpetuar no poder, aparentemente ele fará concessões, claro, até um certo limite, mas com certeza concessões que podem colocar em risco a liberdade dentro de Israel e também a democracia israelense. E a gente está vendo protestos muito intensos nas ruas desde o começo do ano, mas no fim de semana, quando começou a leitura do projeto aprovado, teve alguns casos de confronto. A gente pode esperar uma radicalização dos dois lados, tanto dos opositores de Netanyahu quanto o aparato de repressão do Estado. Teve até uma declaração do ex-primeiro-ministro Ehud Olmert, ele usou a expressão guerra civil. Olha, é uma proporção grande da população de Israel que está contra o Netanyahu, porque eles veem como um alto risco ao futuro da democracia israelense. A gente está falando de pessoas não só de esquerda, mas de centro e também de direita, alguns até mais à direita do que o Netanyahu, que eles realmente não concordam com essas mudanças, eles temem pelo futuro de Israel. Eu tenho amigos israelenses nos Estados Unidos que, assim, eu nunca vi, assim, como eles odeiam a figura do Netanyahu.
E eles falam que muitos amigos deles ali de Tel Aviv estão indo embora, que é muito triste, que aquela Tel Aviv é uma mistura de São Paulo com Rio de Janeiro, de Israel, que é uma cidade extremamente liberal, também o grande centro econômico de Israel. Ali a força desses extremistas é muito pequena, então você vê que eles temem bastante. A radicalização, não creio que para a questão de confronto armado, são pessoas que realmente querem a manutenção da democracia em Israel e se manifestam de uma forma democrática contra o governo do Netanyahu. Então, assim, é um desespero muito grande. A sociedade israelense está extremamente dividida, e isso acaba afetando também instituições que são fundamentais para Israel, que para Israel são mais importantes do que para outros países, que é o caso das Forças Armadas israelenses. A gente sabe que Israel é um país que travou uma série de guerras, a de independência em 48, depois a Guerra de Suez em 56, a Guerra dos 6 Dias em 67, isso todas, e depois a Guerra de Yom Kippur em 73, todas as guerras de sobrevivência, que Israel correu risco mesmo naquela época de ser eliminado. Depois tiveram outras guerras onde o risco para Israel era muito menor, na verdade, foram guerras com características bem diferentes, que foi no caso a Guerra do Líbano, né, que Israel fala a Guerra do Líbano, que na verdade foi dentro do contexto da Guerra Civil Libanesa, mas que Israel em determinado momento ocupou até Beirute, a capital libanesa, também seguiu ocupando o sul, apoiando um grupo, uma milícia cristã libanesa, no exército do sul do Líbano, até o ano 2000, depois a guerra contra o Hezbollah em 2006, sem falar uma série de guerras, né, contra o Hamas na faixa de Gaza. Então as Forças Armadas para Israel são fundamentais, é um país que se sente ameaçado ainda, seja pelo Irã, pelo Hezbollah, que é uma milícia xiita libanesa, enfim, ainda é um cenário de umas Forças Armadas muito importantes, mas que você vê divisões e muitos reservistas até já dizendo que não querem mais servir nas Forças Armadas. São cerca de 11 mil reservistas, incluindo da Força Aérea. As autoridades do país estão quase implorando para eles, por favor, não deixem de trabalhar, né? Exatamente. Então, isso é um perigo muito grande para Israel, porque quer dizer, as Forças Armadas dizem que ainda não há um risco à segurança israelense, mas é algo preocupante, que os adversários de Israel, sem dúvida alguma, observam essa fragilidade. Embora ainda, insisto, não é algo que vá colocar em risco a segurança de Israel nesse momento, mas não é o melhor cenário e mostra essa divisão, além da divisão clara entre a Suprema Corte e o governo, que também tem uma questão sobre a escolha da Suprema Corte, que o governo Netanyahu quer alterar a forma como são escolhidos os juízes da Suprema Corte. Enfim, a sociedade israelense está ultra dividida. Agora, tem um grande aliado de Israel no mundo, que são os Estados Unidos. Eles têm se expressado com alguma cautela sobre as reformas de Netanyahu. Joe Biden não é uma pessoa que tem tanto afeto por Netanyahu, ele nem esconde isso publicamente, mas Israel é um tema um tanto quanto tabu na política americana. A gente está um pouco mais de um ano das eleições presidenciais. Dá para esperar que as declarações de Washington sobre o que o Netanyahu está fazendo em Israel elevem um pouco de tom, ou você acredita que vai ser assim, vamos fingir que a gente está observando, mas não vamos tomar nenhuma atitude mais drástica? Olha, Israel, Irã e Cuba são temas não de política externa americana, são temas de política doméstica americana, diferente de questões ligadas à OTAN, à Rússia, à China, que são questões de política externa mesmo, Coreia do Norte. Israel, Irã e Cuba não. E basicamente, quando a gente fala de Israel e Irã, historicamente, Irã é mau, Israel é bom, dentro do cenário político dos Estados Unidos. Sempre ser contra o Irã e sempre ser a favor de Israel. Não é assim com outros países, mesmo incluindo aliados, os grandes aliados americanos, como o próprio Canadá, ou o Reino Unido, ou outros países inimigos dos Estados Unidos, como a Rússia. Nada é similar, ninguém
Então, assim, o Irã é o mal, a personificação do mal, e Israel é a personificação do bem. Isso por muitas décadas. Isso começou a mudar nos dois lados, inclusive quando o Obama fez o acordo com o Irã. Claro, o regime iraniano continuou sendo ruim, mas mostrando que dava para fazer um acordo, e com Israel foi mudando aos poucos. Eu lembro que em 2008 Biden disse num debate que ele amava mais Israel do que nenhum outro político americano. Ele de fato sempre foi super pró-Israel, mas começou a mudar quando Obama era presidente, por causa da questão iraniana, que o Netanyahu, como a gente sabe, ele vê o Irã como uma grande ameaça, e ele foi ao Washington discursar no Congresso americano a convite da oposição republicana, e criticando a política do Obama para o Irã. Isso teve um impacto muito grande dentro do Partido Democrata, porque foi visto como uma humilhação para o Barack Obama, que o Netanyahu estava interferindo na política dos Estados Unidos, que ele não deveria fazer isso. A questão israelense sempre foi bipartidária. E aí a imagem do Netanyahu, não de Israel, mas do Netanyahu, começou a ficar desgastada com os democratas. Isso se acentuou naturalmente quando ele se aproximou bastante do Donald Trump, né, do então presidente americano Donald Trump, e claramente assim, demonstrando uma simpatia maior pelo Trump nas eleições presidenciais de 2020. Então isso, claro que gerou repercussão, e a administração do Biden chega ao poder, quer dizer, quando está o Netanyahu, eles têm uma clara antipatia pela figura do Netanyahu. Eles ainda seguem, claro, super favoráveis a Israel em uma série de temas. Vou pegar alguns exemplos aqui. A questão das colinas do Golã. Nenhum presidente americano reconhecia a anexação do Golã até o Trump. O Trump reconheceu a anexação do Golã, que é um território sírio, segundo a legislação internacional, e o Biden manteve esse reconhecimento. Ele não bateu de frente com Israel nessa questão. Em relação ao Irã, ele não conseguiu reatar o acordo, daí por uma série de circunstâncias. Ele até tentou, mas por enquanto não. Talvez tenha alguma forma de acerto, embora não um acordo. E na questão palestina, a gente vê quando tem coisas ali em Gaza, ele sempre fala que Israel está no direito de se defender, mesmo ali na Cisjordânia, evita críticas a Israel. Agora, quando o cenário de política doméstica israelense, no que está acontecendo agora, como uma proporção grande da população de Israel, envolvendo todo o espectro político, se coloca contra, isso facilita um pouco para o Biden criticar a postura do Netanyahu, porque ele sabe que ele conta com o apoio de uma parcela que talvez seja majoritária em Israel, e a parcela mais laica da sociedade israelense. Então, para o Biden é importante. Ele sabe que também dentro da comunidade judaica dos Estados Unidos, a comunidade judaica americana sempre vota no Partido Democrata, ele é bem progressista em sua maioria, quer dizer, os democratas ganharam todas as eleições desde 1930, entre a comunidade judaica, inclusive quando o Nixon ganhou de goleada em 72, e a mesma coisa quando Reagan ganhou de goleada do Mondale em 84, quer dizer, o Nixon contra o McGovern e o Reagan contra o Mondale. Mesmo assim, os democratas ganharam entre a comunidade judaica. Então Biden sabe que ele está em sintonia com a comunidade judaica. E já quem apoia mais o Netanyahu dentro dos Estados Unidos seria a comunidade evangélica dos Estados Unidos, mas essa é um lugar que o Biden já não tem muito apoio de qualquer forma por outras questões, como o aborto, para ficar no exemplo mais simples. Então ele critica, quer dizer, o Netanyahu nessa área, mas evita um choque direto maior. Até quando o Netanyahu para os Estados Unidos, caiu meio mal com a oposição israelense, com a comunidade, parcela grande da comunidade judaica americana, que é mais progressista. Eu moro num bairro que tem uma proporção grande de judeus em Nova York, e é uma comunidade judaica bem progressista e super anti-Netanyahu. Então é muito interessante como você vê, assim como os israelenses que moram em Nova York, como eles criticam o Netanyahu, assim, lembra muito como eles criticavam o Trump. Então é algo assim, eles veem o Netanyahu como um Trump de Israel, embora, claro, com as diferenças que eles acham o Netanyahu mais inteligente e até mais perigoso, justamente porque, para ver um consenso, que o Netanyahu é um gênio da política, muito mais difícil de enfrentar do que o Trump.
Você mencionou brevemente o Irã, até foi curioso porque as TVs iranianas, elas estão fazendo uma cobertura bem ampla dos protestos em Israel, o que é até um pouco paradoxal, quase sádico, porque o Irã passou por uma violenta onda de protestos que foi ignorada pela imprensa estatal. Pegando esse ponto, como os países da região estão vendo essa instabilidade política em Israel? Tem alguma percepção de que a capacidade militar do país possa ser afetada? Olha, uma coisa que impacta, em primeiro lugar, é que, como a gente sabe, o Netanyahu quer muito fazer um acordo de estabelecimento de relação diplomática com a Arábia Saudita. Claro que a Arábia Saudita olha o que está acontecendo e pode avaliar que, bom, eles basicamente já têm relações com Israel, né, não oficializadas, mas que eles podem esperar mais um pouco para ver o que vai acontecer em Israel. Eles sabem que podem aumentar o poder de barganha deles, que o Netanyahu vai ter que fazer mais concessão. É claro que eles levam em consideração também que eles não têm muita simpatia pelo Biden na Arábia Saudita, eles talvez esperem o resultado da eleição americana, mas enfim, eles olham para Israel e falam, opa, dá para a gente aumentar nosso poder de barganha na negociação com os israelenses. Então, isso é de países como a Arábia Saudita. No caso de países adversários, bom, grande adversário, Israel é inimigo na prática, oficialmente na região do Irã, da Síria e do Líbano. A Síria está ali se recuperando numa guerra civil, Bashar al-Assad nunca quis bater de frente com Israel, então não entra na agenda. O Líbano, como governo, naturalmente também não vai bater de frente com Israel, até não tem a menor chance, assim, 30 minutos seria aniquilado. E você tem aí o Hezbollah, que não é o governo libanês. O Hezbollah é uma milícia existente no Líbano, uma milícia controlada pelos xiitas no Líbano que é um país com diferentes religiões, com um sistema sectário, como a gente sabe, o presidente tem que ser cristão maronita, premier muçulmano sunita, enfim, com todas as divisões. O Hezbollah é uma milícia xiita ultra bem armada, poderosa, que controla o sul do Líbano, e que, claro, eles veem a fragilidade de Israel. Eles, nesse momento, não têm interesse no conflito com Israel por questões internas libanesas. Mas a tensão tem sido grande ali na fronteira entre os dois países. Em 2006, nenhum dos lados queria uma guerra e teve a guerra. E na fronteira entre Israel e Líbano sempre existe esse risco. O Hezbollah tem feito uns testes ali de provocação em relação a Israel, mas eles olham a fragilidade. A mesma coisa o Irã. Observa essa fragilidade, mas ninguém tende a usar isso para um conflito armado contra Israel nesse momento. Eles gostam de ver ali, assim como o Hamas, gosta de ver a sociedade israelense se dividindo, né? E também, só para completar, em relação aos palestinos, muitos avaliam que não muda muito, que ficam falando dessas mudanças, mas na visão de muitos palestinos, os governos anteriores de Israel, na visão deles, já não era democrático, visto a ocupação da Cisjordânia. E alguns árabes israelenses também, mas no caso dos árabes israelenses é um pouco diferente, porque eles sabem que o risco desse governo é muito maior do que de governos anteriores. Então, aí já é uma posição um pouco diferente da que seria dos palestinos. É o segundo dia da operação militar israelense, a maior ofensiva dos últimos 20 anos. Israel declarou que o alvo era a infraestrutura de núcleos terroristas, onde eram armazenados armamentos e explosivos. Quase 2.000 soldados avançaram sobre um campo de refugiados com incursões terrestres e bombardeios aéreos. Durante o dia, nuvens de fumaça foram registradas, assim como o som de artilharia pesada. O campo de refugiados de Jenin é um dos mais pobres e densos da Cisjordânia ocupada. Fundado em 1953, o campo abriga cerca de 18.000 residentes que fazem parte dos 760.000 palestinos que fugiram ou foram expulsos de suas casas durante a criação do Estado de Israel, em 1948. Para a gente concluir essa conversa, aproveitando a sua menção aos palestinos, a gente tem visto o aumento no uso da força recente nos territórios, inclusive na Cisjordânia, teve aquela grande operação em Jenin. O Netanyahu, ele não parece disposto a baixar as armas quando o assunto é o povo palestino, né?
Aí não, e aí entra a questão que ele faz a concessão para os colonos que são integrantes do governo dele, né, em primeiro lugar, e que ele também sabe que quando há tensão, conflito, isso une mais a sociedade israelense. Claro que hoje em Israel, né, a oposição sabe diferenciar quando é uma ação com fins políticos de uma realmente envolvendo a segurança de Israel, que seria, no caso, um confronto contra o Hezbollah. Então eles sabem diferenciar isso bastante. O cenário da Cisjordânia vem se deteriorando bastante porque, em primeiro lugar, os colonos se sentem empoderados, né, visto que eles têm uma força muito grande no governo israelense, incluindo a segurança da Cisjordânia. Você vê uma juventude em alguns lugares da Cisjordânia, como Jenin mesmo, que de fato tem se radicalizado bastante, e você vê uma autoridade palestina que está falida, né? Vamos colocar assim, com um líder antidemocrático, Mahmoud Abbas, que não convoca eleição há mais de 15 anos, que também já está com a saúde bastante deteriorada, sem um sucessor claro, uma entidade corrupta, né? E que não atende às demandas da sociedade palestina enquanto administração. Então você vê um cenário ali de uma Cisjordânia onde muito claramente vai piorar bastante. Especialmente no período pós-Mahmoud Abbas, quando vai ficar incerto quem vai controlar a autoridade palestina. Guga Chakra, como sempre, foi um prazer recebê-lo aqui, grandes informações, a gente da Alpond e os ouvintes agradecem, volte sempre. Obrigado, Barini, sempre uma honra conversar com você, apesar de ser meu freguês, né? Eu sou palmeirense, você é flamenguista, e espero encontrá-lo na final da Libertadores desse ano. Aqui no Maracanã. Um abraço, Guga. E esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio foi de Pedro Guimarães e a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais!